Ora, bom dia, espero que esteja tudo bem desse lado. Sou o Ricardo e este será o episódio 1 de uma temporada especial final de ano do podcast Talvez Incomode, que é sobre livros e histórias. Bem, decidi voltar com uma temporada curta para fechar este ano de 2025. Vão ser 3 episódios e espero que gostem. Vou aqui assumir que já tinha um pouco de saudades de voltar a fazer isto. Fica na dúvida se alguém tem saudades de ouvir. Enfim, vamos lá testar isto. O título deste episódio é Cala-te só um bocadinho e relaxa. Este primeiro episódio vai ser diferente, não só por pertencer a esta temporada curta, mas também porque vou falar de 2 livros. São de autores e temas diferentes, mas para mim eles relacionam-se, ou pelo menos tiveram esse efeito em mim. Outra coincidência engraçada é que ambos me foram recomendados quase da mesma forma, mas por pessoas diferentes. Vamos começar pelo momento em que me recomendaram o primeiro livro. Então, nesse dia tinha combinado um café em casa de um amigo meu, porque já fazia algum tempo que não estávamos juntos. Os nossos encontros são espaçados no tempo, por isso há sempre muita coisa para pôr em dia. Lembro-me que um dos temas dessa tarde foi precisamente sobre livros. E de repente esse meu amigo levanta-se, vai até à estante e aparece com um livro na mão. Entrega-me e diz: tens de ler este livro. Isto é sobre muitas das conversas que temos e vais ver que o autor simplifica muita coisa. Opa, é em espanhol, mas vais compreender tudo. Pronto, e eu fiquei com aquela cara de espantado e curioso. Primeiro ponto, alguém que me provoque assim com um livro conhece-me bem. Segundo ponto, eu tinha-me comprometido a ler um livro em espanhol este ano, portanto ajudou-me bastante a fazer esse cheque no objetivo. Terceiro e último ponto, eu estava mesmo a precisar de ler algo mais leve e prático. Esclarecida a história até chegar ao livro, apresento-vos o título em português. Fluxo, Psicologia da Felicidade, ou naquele termo em inglês chama-se flow. E o autor, que é um bocadinho difícil de pronunciar, vou aqui tentar. Chama-se Mihaly Csikszentmihalyi. Acho que o disse bem. Vamos começar então sobre o autor. Ele nasceu em 1934 na Croácia e emigrou para os Estados Unidos aos 22 anos. Durante mais de 2 décadas dedicou-se a estudar aquilo que chamou de experiências ótimas, estados mentais altamente focados, que definiu como flow. Tornou-se mundialmente conhecido por criar e investigar esse conceito. Foi também pioneiro da psicologia positiva, estudando a felicidade, a criatividade e a forma como as pessoas constroem sentido na vida. Ensinou psicologia e gestão, coordenou o departamento de psicologia da Universidade de Chicago e também liderou o departamento de sociologia e antropologia da Lake Forest College. As suas investigações sobre estados de concentração total e satisfação profunda revelaram que aquilo que torna uma experiência verdadeiramente agradável é este estado de consciência chamado flow, aquele momento em que estamos tão absorvidos numa atividade que alcançamos uma sensação real de felicidade. Portanto, a minha opinião, depois de ler o livro, percebi exatamente o que o meu amigo quis dizer. O autor simplifica questões muito complexas e isso, para mim, é uma das melhores coisas que se pode fazer quando tentamos entender o que nos torna mais satisfeitos com a vida, em modo geral. O livro tem muitos exemplos de pessoas normais, partindo do princípio que existem pessoas anormais. O que quer dizer é que são pessoas comuns, que poderiam ser os nossos vizinhos, por exemplo. Pessoas discretas, com vidas simples, mas com histórias muito boas. Esses relatos prenderam-me muito. Vou até trazer aqui um exemplo que me ficou na memória. Então, o autor, Mihaly, estudou uma fábrica com dezenas de trabalhadores e notou que havia um funcionário que se destacava dos restantes. Ele tinha a reputação de ser um bom trabalhador, motivado e bom colega de equipa. Quando Mihaly aprofundou a sua história, percebeu que, além de ter uma personalidade simpática, ele tinha um objetivo muito claro: juntar dinheiro suficiente para ir para a universidade. Esse exemplo fez-me lembrar algumas pessoas que conheço que seguiram exatamente esse caminho.
O autor também apresenta o exemplo oposto de um funcionário com características muito diferentes. E é a comparação entre os dois que reforça o ponto essencial. Embora o primeiro trabalhador não estivesse no emprego dos seus sonhos, ele conseguia viver longos períodos de flow devido à sua atitude, à motivação que o guiava e à forma como encarava as tarefas do dia a dia. Outra parte interessante do livro é a descrição de várias atividades que nos podem levar ao estado de flow. Algumas delas até fazemos sem perceber. Simplificando, são aquelas tarefas em que perdemos a noção de tudo, especialmente do tempo. Se alguém, por exemplo, nos perguntasse o que estávamos a pensar nesses momentos, provavelmente responderíamos nada, porque estamos completamente imersos na atividade. E isso traz muitos benefícios para o nosso bem-estar. Ou seja, em tom de conclusão, este livro trouxe-me a consciência de relaxar, de aproveitar o dia, um dia de cada vez. Realmente é importante definir alguns objetivos para termos um fio condutor para lá alcançar, mas não esquecer o que nos rodeia e tentar arranjar algum entusiasmo ou procurar também o lado desafiante das tarefas que, por vezes, olhamos para elas como corriqueiras e sem significado, mas podemos tirar partido disso. E pronto, acho que é um livro contente, que traz motivação, sem aquele tom que existe a mesma regra para todos. E para finalizar, esse livro do meu amigo em particular tinha um extra, tinha um post-it na última página a dizer desfruta, com um smile. Achei muito engraçado porque foi a pessoa que lhe vendeu o livro pela Vinted que escreveu. Achei simbólico e bastante simpático. Pronto. Vamos então ao momento em que me recomendaram o segundo livro. Esta recomendação veio de uma pessoa que conheci apenas este ano e lembro perfeitamente que antes de surgir o nome do livro estávamos a falar sobre ser introvertido ou extrovertido. Eu disse aquilo que digo normalmente, que apesar de muitas vezes ser um bicho do mato, considero-me extrovertido. Mas essa pessoa teve a ousadia e a coragem também de dizer que me via mais como introvertido. Confesso que fiquei intrigado e passo a explicar porquê. Sempre associei a palavra introversão a algo negativo. Foi então que essa pessoa me recomendou um livro e, como curioso que sou, comprei-o logo e comecei a ler. O livro chama-se Quiet, da Susan Cain. Li-o em inglês, em português chama-se Silêncio, com o subtítulo Poder dos Introvertidos num Mundo que Não Para de Falar. E é engraçado que se talvez eu tivesse visto este livro numa livraria, não me chamaria a atenção, por pensar que poderia ser daqueles livros, sei lá, de autoajuda e essas coisas assim. Mas pronto, vamos aqui começar pela sinopse que resume bem a força do livro. Pelo menos um terço das pessoas que conhecemos é introvertido. São pessoas que preferem ouvir a falar, ler a socializar, que inovam e criam, mas não gostam de se autopromover, que preferem trabalhar sozinhas em vez de sessões de brainstorming coletivas. Apesar de serem muitas vezes rotuladas de silenciosas, devemos-lhes grandes contribuições dos girassóis de Van Gogh à invenção do computador pessoal. A autora mostra como a introversão é subestimada e como isso pode levar a desperdiçar talentos gigantes. Susan Cain analisa a ascensão do ideal do extrovertido no século XX e como isso moldou a cultura, especialmente a cultura empresarial americana, onde o trabalho em equipa, quando mal usado, pode matar criatividade e esconder lideranças introvertidas. O livro combina histórias pessoais com investigação em psicologia e neurociência para explicar as diferenças entre extrovertidos e introvertidos. Vamos à minha opinião. Vou ser sincero, no início pensei realmente que o livro ia forçar uma ideia, como se estivesse a impingir, mas não, valeu muito a pena ultrapassar esse pré-julgamento. A autora surpreendeu-me porque não toma partido. Claro, fala mais sobre introvertidos, é o tema, mas mantém um equilíbrio, diria eu, muito saudável. Tirei duas coisas principais do livro. Não foram bem conclusões, mas foram validações de coisas que já pensava. Primeiro, sem querer ser muito crítico e sendo muito curto, acho que há muitas pessoas que falam muito e que pouco ou nada acrescentam ao mundo. É o tal de
falam e não dizem nada, ou o tal velho ditado de caladinho, serias um poeta. Segundo, a pessoa que me recomendou o livro acertou em cheio. Eu não me via como introvertido, provavelmente pelo significado negativo que dava à palavra, como anteriormente eu disse, mas percebi que uma parte de mim gosta e precisa dessa introversão, e que isso faz bem a quem me rodeia, principalmente porque torno-me menos chato. Ao mesmo tempo, o livro ajudou-me a entender o meu lado extrovertido e a perceber quando é que preciso de usar. Claro, isto não é assim tão fácil de o fazer, mas digamos que ao ter noção sobre isso conseguimos nos posicionar melhor. Pelo menos eu. No fundo, elucidou a importância de gerir os dois lados e respeitá-los, em vez de tentar ser tudo ao mesmo tempo. O livro aprofunda também as razões pelas quais somos empurrados a ser extrovertidos para sermos mais aceitos socialmente, uma espécie de pressão para sermos todos extrovertidos. Coisas como sermos ativos nas redes sociais, irmos a festas, mostrar-nos ao mundo, estarmos sempre presentes. Muitos de nós não se identificam com isso, mas acabamos por ceder. E essa cedência traz, muitas vezes, no meu ponto de vista, vazio, falta de autoaceitação e falta de compreensão de quem realmente somos. Apesar do tema ter peso, a escrita é leve, motivadora e muito acessível. Gostei muito do livro. Pronto, chega de incomodar as pessoas, Ricardo, e quero sim agradecer a estas duas pessoas que me recomendaram estes dois livros, ao André e à Sara. Muito obrigado, em especial, e seguimos então para a rúbrica especial deste podcast. A Maria do intelectual. A palavra escolhida é discernimento. A palavra discernimento vem do verbo discernir, que, por sua vez, tem origem no latim. Dividimos a palavra em dois, que é o discerner. Dis é igual a separação, distinção, e cerner é distinguir, peneirar, selecionar ou perceber. O verbo cerner está relacionado com a ideia de ver claramente, detectar, separar o essencial do acessório, quase como peneirar conhecimento. Discernimento, portanto, significa literalmente o ato de separar mentalmente, distinguir, compreender com clareza e julgamento. Pronto, acho que acabamos neste tom. Uma vez mais, espero que gostem deste regresso, deste mini regresso. E é isso. Quero agradecer a quem ouviu e espero que tenham uma boa semana. Um obrigado e até já.